Hoje a gente vai fazer uma corujinha em biscuit. A gente vai precisar de uma bolinha de isopor de 30 milímetros, uma bolinha de isopor de 20 milímetros, cola branca. Essa daqui eu tô usando o vidro de uma cola comum, mas é cola extra PVA. A gente vai precisar de palitinhos de dente para poder fixar, palitos de bambu, uma tesourinha de ponta fina, uma ferramenta no formato de faquinha, a balança para a gente poder pesar a quantidade de massa e massas de biscuit coloridas. No caso aqui, como a gente vai fazer uma corujinha, a gente tem aqui tons de marrom, preto, branco e algumas cores para poder fazer o enfeitezinho da cabecinha dela, tá? A gente vai começar pelo corpinho dessa corujinha, tá? A gente vai pegar 4 gramas de massa e a bolinha de 20 milímetros. A gente vai sovar essa massa. Fazer uma bolinha. E a gente vai encapar essa bolinha de isopor nessa bolinha de massa de biscuit. A gente posiciona na palma da mão, pressiona. E a gente vem trazendo, ó, com a parte gordinha da mão, o excesso de massa pra cima, até fechar essa bolinha. A gente tem que sempre tomar cuidado para não entrar ar aqui, porque a massa de biscuit, quando seca, ela encolhe. Então, se ficar algum ar retido entre a bolinha de isopor e a massa, vai dar uma bolha que vai danificar o nosso trabalho, vai deformar. Depois que a gente fechou, observa que aqui ficou uma parte feinha. A gente vai pegar com as duas mãos e vai fazer um formato como se fosse fazer uma coxinha. Aí a gente vai vir aqui, vai tirar essa pontinha, porque aí a gente vai tirar toda aquela parte da emenda e a gente vai pegar e vai fazer esse movimento de tchauzinho aqui para poder alisar essa partezinha aqui. Como a gente vai fazer um corpinho, eu não quero que essa parte da coxinha aqui fica muito fina, então a gente vai alisar e vai fazer esse formatinho aqui. Vai ficar assim, tá? Aí a gente vai pegar, vai vir aqui na nossa mesa, vai firmar ele aqui, pra ele ficar em pezinho, né? Pra depois a nossa corujinha já conseguir ficar em pezinho. Essa parte aqui, a gente vai pegar um palitinho, vai enfiar aqui, na parte mais fina, ó, aqui é a parte de baixo, que vai ficar na mesa, aqui onde vai vir a cabecinha. A gente vai colocar aqui um pedacinho de palito, pra poder deixar isso aqui secando um pouquinho, enquanto a gente faz a cabeça, tá? A cabeça da nossa corujinha, vai ficar assim. Eu vou colocar aqui em cima de um tecido, pra ele não grudar. Pra fazer a cabeça da nossa corujinha, a gente vai usar a mesma tom de massa, né? A gente vai usar a bolinha de 30 milímetros, a gente vai sovar. E aqui eu já tenho separado 20 gramas de massa. A gente vai fazer da mesma forma, né? Aí, fazer uma bolinha, porque fazendo essa bolinha, a gente evita já algumas rachaduras, algumas emendas, que depois pode rachar o nosso trabalho quando a massa secar. Só que para fazer a cabeça da nossa corujinha, a gente não vai usar a bolinha assim. A gente vai pegar essa bolinha e vai amassar. Pra ela ficar ovalada, ó. Tá vendo? Tá redondo aqui, aqui tá mais achatadinha. Aí, a gente vai encapar da mesma forma, tá? Coloca na mão e vem trazendo. A única diferença é que essa bolinha, ela não vai ficar naquele formato redondinho, igual que ficou a primeira bolinha que a gente fez pro corpinho. Aí, a gente vem puxando aqui, né, com a ponta do dedo ou com a palma da mão, pra poder fechar e tomando cuidado pra não sobrar ar aqui. Como essa parte, ela não é redondinha, é mais fácil a gente vir puxando com a ponta do dedo. Aí, a gente vai
afinar essa pontinha aqui da coxinha, né? Pra gente tirar essa partezinha aqui que ficou feia. E depois a gente vai pegar e vai ir acertando aqui essa parte de baixo pra ficar no formato que a gente quer, que de uma cabecinha, tá? Se por acaso você sentir que ficou um pouquinho de ar, você pode espetar um palito e sugar o ar, para poder depois, na hora que secar, não danificar o nosso trabalho. Ficou assim. A bolinha tá mais aqui, aqui embaixo a gente tem mais massa. Eu vou posicionar aqui na palma da mão e vou vir com a parte do meu dedo para fazer uma bochecha aqui na nossa corujinha. Chegando aqui, essa parte de massa mais um pouquinho para baixo. Eu vou fazer esse formato aqui com os dedos. E vou empurrar aqui um pouquinho pra cima, onde a gente vai colocar o bico dela depois, pra fazer aqui uma bochechinha. Ficou assim. Aqui eu vou apertar um pouquinho, que é onde vai entrar o biquinho dela depois. A gente tem que sempre lembrar que o biscuit a gente tem que alisar ele para não pegar a textura das nossas digitais, senão vai ficar um trabalho feio. Quanto mais você alisar com carinho, com paciência, mais bonito, mais bem acabado vai ficar o nosso trabalho, tá? Terminei de fazer aqui, esse é o formato que ficou aqui a cabecinha, tá? Aí eu vou pegar aqui o corpinho que a gente fez, ó, tá vendo? E a nossa cabecinha. Eu vou encaixar um no outro. Só que antes de eu encaixar, eu vou colocar as asinhas dela aqui, pra depois a emenda não ficar aparecendo aqui debaixo do pescocinho. Então, eu vou colocar um palitinho aqui nessa cabeça e vou colocar ela aqui reservada. Assim. Vou colocar ela aqui. Espetei ela aqui numa basezinha, ó, só pra ela não amassar. Com uma massinha marrom um pouquinho mais escuro, a gente vai fazer os pezinhos da nossa corujinha e as asinhas. Pra fazer o pezinho, a gente vai pegar uma bolinha, mais ou menos meio grama de massa. Assim, vamos conferir aqui. 0,4 gramas de massa. 2 pezinhos, né? Então, 2 bolinhas. A gente vai fazer uma coxinha. Vou achatar ela aqui um pouquinho. E com a faquinha, a gente vai cortar aqui, pra fazer os dedinhos da nossa corujinha. Vai ficar assim. Fazer o outro lado também. E ficou assim, os 2 pezinhos. Eu vou pegar um pouquinho de cola branca, vou passar aqui, ó, no fundo da nossa corujinha, bem pouquinho, e vou posicionar aqui o pezinho na parte que eu quero que fique pra frente. Só pra aparecer assim, bem pouquinho, pra ajudar ela a ficar em pé. Pra fazer as asinhas, a gente vai fazer coxinhas bem pequenininhas, não dá nem pra pesar, da massinha, do mesmo tom que a gente usou pra fazer o pé. Ó, são bolinhas bem pequenininhas. Não tem problema se ficar uma maior, outra menorzinha, tá? Porque isso aqui é pra dar a impressão aqui de pena. E vamos fazer as coxinhas, ó, no gordinho da mão. Usando a ponta do dedo. A gente vai fazer aqui
as nossas coxinhas. Bem simples, só dar uma afinadinha de um dos lados. Agora, eu vou pegar e vou juntar. Vou colocar a coxinha do meio um pouquinho mais pra baixo e 2 coxinhas nas laterais. Vai ficar assim. Aí, eu vou dar uma achatadinha e vou vir aqui por cima e colocar uma no meio e mais 2 nas laterais. Aí, eu dou mais uma achatadinha, ó, ficou assim. E eu finalizo aqui com mais uma coxinha. No caso, a gente vai usar aqui 7 coxinhas, tá? Fiz isso. Feito isso, eu vou pegar aqui o nosso corpinho, vou colocar um pouquinho de cola aqui na lateral, só um pinguinho, e venho aqui e colo a asinha. Que aí depois a cabecinha, quando a gente posicionar, ela vai assentar em cima dessa beiradinha aqui. Agora, eu vou fazer a asinha do outro lado. Da mesma forma. A peninha do meio mais pra baixo um pouco. As outras um pouquinho mais pra cima. E finalizo com uma aqui no meio pra dar o acabamento. E vou fazer a mesma coisa aqui do outro lado. Passei um pouquinho de cola, venho aqui e coloco na outra lateral. E ficou assim o nosso corpinho. Pra dar um charminho aqui na cabeça da nossa corujinha, eu vou pegar a tesoura e vou vir dando picotes aqui nessa parte da lateral, pra poder parecer aquelas peninhas arrepiadas que a corujinha tem. Bem de levinho, só com a pontinha da tesoura. Só na lateral mesmo. Vai ficar assim. E do outro lado a mesma coisa. Só alguns picotinhos pra dar aquela impressão de ter umas peninhas arrepiadinhas. Tá? Agora, aqui, eu vou tirar esse palitinho que a gente fincou aqui. Vou pegar a nossa cabecinha. Vou quebrar aqui o excesso desse palito. Né? Vou passar um pouquinho de cola. Lembrando que tem que ser bem pouquinho, porque a cola, quando seca, ela fica muito brilhosa. Então, se ela vazar, vai ficar feio o nosso trabalho. Poder colar. A gente já tem aqui a base, né, do nosso corpinho, todo pronto. Ó, os pezinhos da coruja, cabecinha e corpinho. Agora, eu vou pegar aqui uma porçãozinha de massa para poder fazer um detalhe no rostinho da coruja. Eu vou usar aqui uns 2 gramas. Vou fazer uma bolinha. É a mesma massa que a gente usou para fazer a asinha, que é um pouquinho mais escura. E vou fazer nesse formato. Que isso aqui vai ficar na posição como se fosse a sobrancelha dela. Então, eu tenho que afinar as pontinhas para dar um charme. E o meio aqui ficar um biquinho, né, que vai ficar entre os olhos, tá? A gente vai alisando com calma para poder fazer o formato. Vou medir aqui na nossa corujinha. Colocar aqui. Aí, eu vou posicionar, levando pra cima ali a pontinha, pra ficar assim. Do outro lado, a mesma coisa.
Com a nossa ferramentinha que a gente pode vir marcar aqui. Só pra fazer um charminho. E como a massa tava bem fresquinha, eu acabei de fazer, né, a cabecinha e essa parte, não precisa passar cola. Ó. Agora, a gente vai pegar um pedacinho de massa branca. Duas bolinhas de massa branca, né, no caso, bem pequenas. Pra gente fazer a base dos olhinhos aqui da nossa coruja. Essas bolinhas tem que ser assim, bem parecidas. Aí eu vou vir, vou posicionar essa bolinha aqui. Ó, posicionei, ajeito, tá vendo? Aí eu vou amassar ela, pra ela ficar bem achatadinha. Com a pontinha do dedo, com bastante delicadeza. Vai ficar assim, nossa corujinha. Com um pedacinho de massinha preta, bem pequenininho, a gente vai fazer agora os cílios. Pra nossa corujinha ficar bem charmosa. Então, eu vou fazer uma coxinha bem alongada. Bem alongada. E vou posicionar em cima dos olhos, né? Esse lado aqui em cima dos olhos. E depois eu vou modelar aqui pra fazer esse formatinho aqui de cílios. Posso pegar aqui a faquinha pra me ajudar. Vai ficar assim. E vou fazer do outro lado a mesma coisa. Posiciono aqui e venho ajeitando a parte aqui do gatinho dos cílios. Tá quase pronta a nossa corujinha. A gente vai fazer agora duas bolinhas pretas pequenas para poder colocar dentro dos olhos. Duas bolinhas. Fazer ela bem redondinha e vou achatar. Pra fazer a parte pretinha dos olhos. Aí eu vou vir aqui com essa bolinha. E vou posicionar em cima aqui da parte branca. Do outro lado a mesma coisa. Agora eu vou pegar aqui duas bolinhas bem pequenininhas, só um cisquinho de massa mesmo, só pra gente fazer ali um brilhinho nos olhos. Quem tiver habilidade com pincel, pode usar tinta, né? Mas como eu tô usando aqui só a massa de biscuit, então eu vou fazer já o brilhinho dos olhos com a própria massinha. E ficou assim.
Agora, a gente vai pegar um pouquinho da massinha marrom. Uma porçãozinha, não dá pra pesar. É uma bolinha pequena, pra gente fazer o bico da corujinha. A gente vai fazer uma bolinha. Depois, a gente vai achatar assim entre os dedos, pra poder fazer um formato de um Vzinho. Um biquinho mesmo. E a gente vai pegar esse biquinho e vai posicionar aqui nessa parte mais fundinha. Usando a pontinha aqui da faquinha, eu vou fazer 2 buraquinhos aqui. Já tá praticamente pronta a nossa corujinha. Mas pra dar um ar assim mais delicadinho, a gente vai fazer umas folhinhas e umas florzinhas pra poder colocar na cabeça da nossa corujinha. A folhinha é só uma coxinha achatada, né? Só fazer isso. E a florzinha, você pode usar a cor que você quiser, eu tenho aqui rosa e amarelo. Eu vou pegar um pedacinho, uma bolinha, vou fazer uma minhoquinha. Vou achatar essa minhoquinha aqui no próprio dedo. Isso aqui não tem nem como pesar, tá? Porque é só... a gente vai fazendo e vendo o tamanho que a gente quer. Eu pego a tesoura e tiro aqui o excesso. E vai ficar assim a nossa florzinha. Eu vou fazer algumas florzinhas. Você pode fazer tudo de uma cor só, você pode fazer maior, pode fazer menor. Só pra gente colocar ali um charminho ali na cabecinha da nossa corujinha. Enrolei, venho, pressiono aqui entre os dedos. Agora, eu vou pegar aqui a nossa corujinha, vou dar um pinguinho de cola aqui, cantinho, e vou posicionar do jeito que eu achar que vai ficar mais bonitinho. Vou colar aqui uma folhinha. E ficou assim a nossa corujinha. Ficou bem mimosinha, para uma festinha infantil, para colocar numa caixinha de acrílico. E é isso.